Meus amados, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês, a partir do livro de Provérbios, capítulo 23. Depois, no livro de Provérbios mesmo, um outro versículo que eu quero estar lendo, e depois nós vamos caminhando. Livro de Provérbios, então, capítulo 23, apenas um versículo. Entre o capítulo 22 e 23 há 30 conselhos ou 30 princípios para o nosso dia a dia. Princípios que são utilizados em qualquer situação. Um deles é este versículo que nós vamos ler, que diz assim: não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. É bem possível que você tenha aí na sua versão, não fale aos ouvidos do tolo. Insensato, tolo ou até mesmo imprudente. A gente poderia usar essas outras palavras. Mas a verdade é que fica bem fácil de entender. Nós querermos dizer ou aconselhar alguém que não quer ouvir o nosso conselho. Não fales aos ouvidos do insensato, porque ele vai desprezar a sabedoria das tuas palavras. Outro versículo aqui dentro de Provérbios mesmo, capítulo 18, o verso de número 2, o insensato, ele não tem prazer no entendimento. O porquê, o conselho, no capítulo 23, não fale aos ouvidos do insensato. Aqui a gente vê um porquê, porque o insensato, ele não tem prazer no conhecimento, no entendimento. O seu prazer está em externar o seu próprio interior. Ou seja, eu não sei se você já teve, eu penso que sim, a oportunidade de aconselhar alguém e esse alguém não ter lhe dado ouvido e posteriormente você pensou, você não falou, mas você deve ter pensado assim: eu bem que te avisei. Se você tem um pouquinho mais de intimidade, é possível que você tenha falado: eu te avisei. Ou talvez você já tenha ouvido isso, algum conselho, alguma palavra de sabedoria dos seus pais. Este com certeza. Nossos pais nos aconselham e nós não damos ouvido. Isso é muito natural para nós, filhos. Os pais nos falam: vai por aqui, faz assim, não faz assim, não vai por esse caminho, e a gente não dá ouvido, não dá atenção e faz ao contrário, e depois a gente fica até um pouco envergonhado, porque se o pai não fala, ou se a mãe não fala, mas a atitude deles demonstra: eu te avisei. Isso é você se fazer de insensato, estar na posição desta pessoa que não tem prazer no conhecimento, no entendimento. Você sabe demais. Nós, quando mais jovens, achamos que sabemos demais. Pode deixar comigo. Quando o pai fala, quando a mãe fala, quando o irmão mais velho fala, quando um amigo que tem um pouco mais de experiência fala, pode deixar, eu sei o que eu estou fazendo, sim ou não? E muitas vezes fazemos isso, batemos no peito mesmo. Eu sei o que eu estou fazendo. Depois a gente quebra a cara e vê que realmente a pessoa tinha razão. Ai, se eu tivesse dado ouvido, se eu tivesse escutado aquele teu conselho, tal coisa não teria acontecido, eu não teria tido esse problema, enfim. Essas palavras aqui lidas, tem pelo menos aí seus 3.000 anos. Salomão nos ensinando: não fale aquele que não quer te ouvir. Isso vai gerar, com certeza, desgaste em você mesmo.
Eu costumo dar um exemplo de que é como você querer empurrar uma pessoa numa escada, querer que ela suba, mas ela não quer subir. Você pode até colocar o dobro ou o triplo da sua energia tentando fazê-la subir, mas ela não quer subir. Então você vai se desgastar. E se forem palavras, você vai gastar a sua saliva. É o que nós estamos lendo aqui. Eu vou usar as expressões do pastor Estevão no domingo. Não sou eu, é a palavra. O pastor Estevão trouxe uma palavra excelente aqui. E quando nós falamos em ouvir ou em nos portarmos como sendo insensatos, ora, nós podemos verificar isso a partir daqui, da igreja. Quantas palavras maravilhosas e tremendas nós não temos ouvido? Quantas palavras o Senhor nos tem falado, ou conselhos, ou direções que nós temos ouvido e escutado dos pastores de uma forma geral, e nós não temos dado atenção, ouvido, entra por um e sai pelo outro. Não estou nem me colocando na situação lá fora, mas aqui dentro. Através da canção, através da ministração da palavra, Deus nos fala, Deus nos orienta, Deus nos dá uma luz, pelo menos um trilho que a gente possa estar seguindo, mas a gente toma a direção contrária. Eu disse que há quase 3.000 anos, esses dois versos que lemos, não toma prazer o insensato no entendimento. Ou seja, o insensato ele não tem alegria, ele não tem satisfação, prazer em ouvir uma palavra de conhecimento, de entendimento. Ele não busca entendimento, ele não busca. Muito boa a leitura que a Catarina fez, a nossa querida irmã. No segundo versículo diz: renovar o vosso entendimento, renovar a vossa mente. Ou seja, como é que nós renovamos a nossa mente? Como é que nós renovamos o nosso conhecimento? Buscando conhecimento. Trocando o velho conhecimento por um novo conhecimento. O velho não está dando resultado, então eu preciso buscar um novo conhecimento. Por isso que o apóstolo Paulo aos Romanos fala isso: renovai a vossa mente. E já disse um grande homem, que se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, esperando ter um resultado diferente, nós somos insanos. Mas frequentemente nos pegamos fazendo isso, fazendo as mesmas coisas. Até mesmo um conselho ou um direcionamento de um médico. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. De cada 10 pessoas que o médico se direciona e diz a elas assim: se você não parar de fazer isso, você vai morrer. Quantas vocês acreditam, dentre as 10 pessoas, que mudam as suas ações, as suas atitudes, aquilo que o médico disse que ela precisava mudar? Quantas? Apenas uma entre 10. Nós temos dificuldades em mudanças. É isso mesmo. Quando falamos em mudanças, nós temos dificuldades, mesmo que estiver em jogo a nossa vida. Se você não parar de pontinhos, você vai morrer. Você vai morrer de qualquer jeito, mas isso aí vai adiantar o tempo. Eu costumo dizer que, como a gente ouve desde de pequenos, que todo mundo tem o seu dia certo para morrer. Ninguém morre, não é igual o peru que morre na véspera, não é assim que fala o ditado? Mas eu acredito que tem muita gente que morre antes da hora porque procura a morte. Dia desses eu ouvi, a minha esposa falou, eu não assisti essa reportagem, mas aqui no Parque Ecológico, um motoqueiro a 160 por hora morreu e atropelou um outro ciclista, morreu também. Agora eu pergunto para vocês, ele estava a 160 por hora porque ele não sabia que não pode correr a 160 por hora? Há alguns anos atrás eu escrevi uma matéria intitulada assim: os mesmos erros. Porque nós erramos, não é porque a gente não sabe, é porque a gente ignora aquilo que a gente sabe. Aquela família, ou aqueles, não era uma família, eram 5 jovens ou adolescentes até em Guarulhos, que teve um acidente também a 160 por hora, o velocímetro estava parado ali 160 por hora, numa avenida que era talvez 50 por hora, e com radar.
5, 18, 18, 17, 17, 16 anos, se não me falha a memória, é isso. Uma menina de 16 anos que era namorada do rapazinho que estava dirigindo. Aí pergunto novamente, ele estava a 160 por hora por quê? Não sabia que não pode correr? Sabe, a gente erra constantemente porque nós queremos errar, não é por falta de conhecimento ou de entendimento. E ainda que a gente não tenha, hoje em dia você tem a informação ou a explicação de algo que você queira na ponta do teu dedo. Aí mesmo onde você está, se você tiver o seu celular aí e conectado à internet, você tem a informação que você precisa. Mas nós erramos constantemente porque não é porque não sabemos, é porque a gente não dá ouvido mesmo, conforme esse texto que nós lemos, esses 2 versos que nós lemos. Vamos ver no livro de Lucas, Mateus, agora já nas palavras de Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, e esse texto aqui vocês conhecem muito bem. 3 versículos, 24, 25, 26, 27. São 4, não são 3. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E Jesus vem agora dizendo, aquele que ouve e não cumpre, e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, irei compará-lo ao homem insensato, ou como eu disse antes, ao homem tolo, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Este homem que está edificando a sua casa na areia, se nós trouxermos para uma realidade e visualizarmos isto, é como este homem estivesse construindo a casa na areia e alguém estivesse falando assim, não faça isso, não adianta você construir sobre a areia, vai cair, não vai ter fortificação nenhuma. E o que acontece com essas palavras que você está falando, conforme Provérbios disse, no capítulo 23, verso 9, não fale aos ouvidos do insensato. Você vai gastar tempo falando para ele, não construa aí, porque sua casa vai cair. Você está construindo à beira do precipício, vai cair, mas ele não te dá atenção. E Jesus Cristo está dizendo aqui, o verso então 27, e desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos. Não precisava nem tudo isso. É Jesus, para fortificar, para dar uma ênfase maior, ele coloca aqui a chuva, rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Insensato, aquele que ouve, aquele que sabe, aquele que tem a informação, ou falada ou lida. A palavra, como eu disse aqui no livro de Provérbios 22, 23, tem 30 princípios para a nossa vida prática. Palavra falada ou palavra lida, aquele que escuta, que ouve, que tem o contato com isso, mas não as pratica. Jesus está dizendo que este homem é o quê? Insensato, assim como Salomão falou. Nós precisamos acordar para a vida nesse sentido. Nós sabemos muito bem o que nós temos que fazer, a gente não faz, como eu disse antes, cometendo os mesmos erros, mas nós os cometemos não porque não sabemos, nós sabemos, é porque nós somos imprudentes mesmo. Alguém teria coragem, dirigindo um carro, a estar a 100 por hora, numa rodovia que seja 60, e o guarda te para e você fala para ele, ai seu guarda, alguém teria coragem, algum motorista aí teria coragem de falar, seu guarda, eu não sabia que era 60, que era só 60, por isso que eu estava 100. Só se você tentar enganar o guarda com uma notinha de 100 junto. Daí já foge da nossa índole. Quando a gente não pode, a gente engana. Quando a gente não pode, a gente faz essas coisas, engoda. Mas isso não é para nós. O ser humano tem essa tendência de querer ludibriar. Não porque ele não sabe, mas sim porque é imprudente e constrói o seu castelo de areia. Nesta noite, a palavra que eu quero compartilhar é justamente essa.
Nós temos dado ouvido à palavra de Deus. Muitas das vitórias ou das bênçãos ou dos milagres que nós não alcançamos, a responsabilidade não é de Deus, e sim porque nós não observamos a sua palavra como deveríamos. Muitas promessas que estão descritas na Bíblia, tantas delas por dia, nós não tomamos posse dessas promessas justamente por isso, porque nós não damos ouvidos. Nós fazemos ouvido de mercador. Quem lembra dessa frase aqui? Fazer ouvido de mercador. Feirante, você está lá na banca de bananas, de tomate, você fala, isso aqui está tudo por ele, finge que nem está te ouvindo. Porque ele quer vender, ele quer continuar vendendo. Você vai passar e vai embora, então ele continua vendendo, ele não vai te ouvir. Então fazer ouvido de mercador. Nós fazemos ouvido de mercador. O Senhor está falando, o Espírito Santo está falando, muitas vezes palavras como essa, que não é uma palavra de cura, não é uma palavra de libertação, não é uma olha, quando você chegar em casa, tua vitória, não é uma palavra de vitória, é uma palavra semelhante à palavra que foi falada comigo, de repreensão, de um puxão de orelha. Às vezes é uma palavra dessa, mas nós não damos ouvido. A minha mãe se foi no ano de 1986, mas eu tenho certeza que se ela estivesse presente aqui, talvez com seus 80 e alguns anos, 82, 83, não sei a idade correta, mas eu tenho certeza que ela ia puxar a minha orelha e dizer assim, eu falei para você em algumas áreas da minha vida ainda, eu falei para você não fazer isso, eu não te ensinei quando você era menino de 16, 17, de 15 anos, 14 anos, eu falei para você que não era para fazer assim. Minha mãe tinha um cuidado muito grande, como todas as mães. E minha mãe, na semana antes do seu falecimento, ela no hospital, porque ela tinha feito uma cirurgia, doença de Chagas, essas coisas todas, uma das minhas cunhadas esteve no hospital a visitando, e ela dizia para minha cunhada assim, e agora? O que vai ser do meu filho? Porque eu era o único em casa, solteiro, com 17 para 18 anos, o único que estava em casa. Eu, ela e meu padrasto. E ela falava para minha cunhada, e agora? Como que, já sabendo, não sei se existe isso, mas se já sabendo que o Senhor iria levá-la, ela, e agora o que vai ser do meu filho? Quem que vai cuidar dele? Olha a preocupação, quem é que vai passar a roupa dele? Quem é que vai fazer a comida dele? Cuida do meu filho. E aconteceu da minha mãe ter partido. Mas eu tenho certeza que se ela tivesse hoje aqui, muitas das coisas que eu fiz daquela época para cá, que já se vão seus 30 e alguns anos, com certeza ela iria puxar a minha orelha. Está vendo? Eu não falei para você. Mas nós somos assim, amados. Mas olha, mais um texto para nós lermos e para a gente deixar Deus falar conosco. Abra sua Bíblia no livro de Josué. É bem claro, certo, que eu estou colocando a gente aqui na posição do insensato, daquele que ouve, daquele que sabe da informação, ou aquele que se esquiva, não quer saber, do tolo, do imprudente. Mas é lógico, a gente pode estar na posição daquele que fala, daquele que aconselha. Hoje, do mesmo jeito que eu estou falando da minha mãe, eu posso falar dos meus filhos. Eu posso falar dos meus filhos, vocês que já são pais, a mesma coisa, vocês podem falar dos seus filhos, a mesma coisa, que nós ouvíamos dos nossos pais, porque nós vemos os nossos filhos fazendo a mesma coisa, trilhando os mesmos caminhos, tendo as mesmas indecisões. É óbvio que muitas das vezes a gente faz por indecisão, mas quando a gente ouve o conselho, e quantos conselhos que eu não dei, e quantos conselhos eu não tenho para dar, porque eu já tenho... Esses dias eu fiz 50 anos, o meu filho mais velho tem 25, eu falei para ele, filho, eu tenho 2 vezes a sua idade, ou seja, eu já vivi 2 vezes a sua vida, será que eu não tenho uma bagagem a mais para dar um conselho, para dar uma palavra para o meu filho? Nós temos, assim como Deus tem para nos dar. E como eu disse, eu estava nos colocando, nos posicionando como aquele que ouve e não pratica. Mas a gente poderia inverter essa situação, sermos a pessoa que fala, que aconselha,
Você tem uma palavra boa quando o seu filho lhe procura? Quando o seu amigo lhe procura, você tem uma palavra de Deus para dizer a ele ou a ela? Que tipo de palavra você tem dito, pronunciado? Porque as palavras, nós sempre estamos dizendo isso, nossas palavras, elas geram as nossas atitudes, o nosso comportamento, e elas vão gerar as consequências, os resultados. Que tipo de palavra eu falo para o meu amigo quando ele me pede um conselho? Quando ele me compartilha um problema pessoal? Qual a palavra, qual o conselho, qual o caminho que eu indico para ele? Esse, pelo menos, é o mínimo que nós podemos fazer. Se a pessoa vai ouvir ou não, aí é outra coisa. Se a pessoa vai se portar como prudente ou como imprudente, como insensato ou como sensato, aí é com a pessoa. Mas a responsabilidade de dizer, pelo menos levar a palavra de Deus, ou mesmo que não seja a luz da palavra de Deus, seja algo corriqueiro. Por exemplo, alguém pergunta para vocês que cozinham, como é que se faz tal alimento? E você diz a essa pessoa, é assim, você deixa 5 minutos lá no fogo baixo. E aí a pessoa vai lá e ao invés de deixar no fogo baixo, deixa no fogo alto e deixa 10 minutos. Você vai falar, você não fez o que eu falei, você fez diferente. Então a primeira fala tem que ser a sua. O primeiro conselho, nós temos que nos posicionar, porque afinal de contas nós somos sal e somos luz. Nós somos exemplos, devemos ser exemplos dentro da igreja, na nossa casa, lá onde trabalhamos e onde estudamos, em meio aos amigos de escola, de faculdade, enfim, em meio à sociedade que vive um caos. Nós não podemos nos deixar levar pelo caos que a sociedade está caminhando, porque disso a gente já sabia, porque a palavra já nos diz isso, que o mundo jaz no maligno. E você acha que o maligno, como a palavra diz, é o quê? Ele vem para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. O ladrão vem para matar, e Satanás, na figura de ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Então isso tudo para nós não é novidade. Essa podridão que nós vemos acontecendo no mundo, no nosso país, não é novidade para nós e não deve ser novidade para nós, porque a palavra já nos fala há muitos anos. Desde minha tenra idade que eu escuto isso. Desde tua tenra idade você escuta isso. Então não deve ser novidade. Agora é lógico, se eu preciso tomar uma posição e se você precisa tomar uma posição, está aí as portas das eleições. Mas esse não é o assunto. Josué capítulo 1, também um texto que nós conhecemos. Eu não vou demorar, amados, fiquem tranquilos. Eu já vou partir agora para a conclusão do meu pensamento e daquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Deus chama Josué, depois da morte de Moisés, que era servo do Senhor, que era o líder de Israel até então, e Deus fala assim a Josué: Moisés, o meu servo, verso 2, é morto. Levanta-te, pois agora, escuta essa palavra, é para você essa palavra, tá? Levanta-te, pois agora, não fique dormindo o sono da indolência. Tem um verso que diz isso. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus estava falando assim: levanta e age, porque eu já vos tenho dado. É o que o Senhor está dizendo a Josué. Moisés morreu, agora é contigo o negócio. Todo lugar que você pisar a planta do pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus estava lembrando da promessa que havia não só a Moisés, mas desde lá do início, Abraão, Isaque e Jacó. Deus estava lembrando disso. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti. Ou seja, todo inimigo que se levantar não vai prevalecer. Vão ser derrotados todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus estava
Ouvir isso de Deus é muito maravilhoso, é tremendo. Pode ir que eu estou com você. Pode, levanta-se, age e faz, porque eu sou contigo. Eu já tenho dado, já está, onde você colocar os pés, a planta dos seus pés, já está, já é seu. Vão se levantar inimigos, vão se levantar, mas aquele que se levantar, nenhum deles vai prevalecer. Porque eu sou contigo, diz o Senhor. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. E não te deixarei, nem vou te desamparar. Verso 6, esforça-te e tem bom ânimo, ou seja, levanta, irmão, avante, continue, marche, não pare, não desista. O desânimo vem, mas joga o desânimo para lá, se levante, receba a palavra do Senhor e se fortaleça, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Deus tinha a palavra dele aqui comprometida. Deus tinha sua palavra comprometida. E Deus é fiel para cumpri-la. E ele continua dizendo a Josué, é como se Deus estivesse aconselhando o que Josué deveria fazer. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ou seja, a informação nós temos, o que fazer nós sabemos, o lado que devemos ir nós sabemos, e o Senhor tome cuidado, para que você não se desvie nem para um lado nem para o outro, mas siga, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que você andar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, a palavra do conhecimento, não se aparte da tua boca. A palavra que fala sobre os princípios, sobre os mandamentos, sobre as leis, sobre as regras, sobre a nossa retidão, como Deus falou de Jó, homem reto, íntegro, fiel, que se desvia do mal, que não se aparte de ti isso. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Tem que estar, como lá em Provérbios está escrito, amarrado no nosso pescoço a palavra, porque para onde a gente vai, a gente leva o pescoço. Então, para onde nós formos, a palavra está acompanhando a gente. Não é para sair da gente. Não se aparte, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Não é parte, para fazer 10% do que está escrito nele, para fazer 25% do que está escrito nele. Ai, mas eu fiz quase tudo certo. Quase tudo certo. Por que deu errado? Porque você fez quase tudo certo. Não é para fazer metade, nem 50%, é 100%. Vocês sabem que os mandamentos, nós falando em 10 mandamentos, se você errasse nenhum, você era culpado de todos. Por isso ninguém se salvou através da lei, pela lei. Porque nós não temos, realmente nós não temos condições de cumprir totalmente, à risca. Pela lei, não. Vamos continuar para encerrar então. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás. Você quer prosperar, meu irmão? Naquilo que você deseja? Porque prosperar é isso. A gente, quando fala prosperar, alguém pode até pensar que só estamos falando de finanças. Prosperar é você alcançar aquilo que você se propôs a alcançar. Ter sucesso é isso. Eu tive sucesso vindo para cá. Eu vim bem de moto para cá, tranquilo. Meu filho saiu com carro e eu vim de moto. Tive sucesso nessa minha viagem. Sim ou não? Então, se queremos ter sucesso, prosperidade em todas as coisas que nós fazemos, a palavra do conhecimento está aqui. E o Senhor está dizendo a Josué: olha, eu já tenho dado, mas você só toma cuidado. Esse é o conselho do Senhor, para que você não se desvie nem para um lado nem para o outro. Todas as promessas, tudo aquilo que eu falei para Moisés, você vai entrar e você vai conquistar. Mas você não se esqueça da palavra, do livro desta lei. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Sua casa está sendo feita sobre a rocha ou sobre a areia? Se estiver sobre a areia, eu não vou nem usar a expressão que Jesus usou. Venha chuva, venha o vento. Não precisa.
Se estiver sobre a areia, até uma criança sabe que uma garoinha derruba. Então, meu irmão, o sucesso e a prosperidade naquilo que nós desejamos depende de nós observarmos e nós acatarmos os conselhos sábios, porque existem os conselhos que são errados, evidentemente. Nós podemos ser influenciados por conselhos ruins, mas bem que a gente conhece quando alguém está nos aconselhando para o mal. Como eu disse, os mesmos erros. Se alguém nos aconselha a fazer algo errado, a gente não sabe que está errado? Sabemos. Se alguém nos aconselha, olha, minta. Eu conheço uma situação, eu só vou terminar de ler aqui, depois eu concluo isso e nós vamos orar. E então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo em alguns lugares. É isso? O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Eu conheço uma situação em que um casal, esse casal, a mulher tinha uma irmã, tem a irmã, que eu vou usar essa expressão, ela é deficiente, desde o seu nascimento. Então, hoje, 50 anos, e tentaram aposentá-la, ou qualquer outro nome que exista para um benefício para essa pessoa. Mas acontece que essa pessoa, esse meu amigo, ele já é aposentado. E segundo a lei, se existe uma pessoa lá que já recebe um benefício, a outra, dependente no caso, não pode receber. E alguém aconselhou assim: é fácil você resolver esse problema. É só você dar o endereço da outra pessoa e não dar o seu endereço. Porque quando você fala que ela mora lá com a outra pessoa, e a outra pessoa lá não tem benefício, não é aposentada, só que ela mora aqui com você, mas aí depois que você ganhar o benefício, fica tudo certo, porque você fica retirando dinheiro. Por detrás disso existe uma necessidade, que é a necessidade desta mulher. Mas por detrás deste conselho existe um engodo, uma mentira. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Qual o conselho que você daria, Márcia? Qual o conselho, Aline, que você daria a essa pessoa? Dá o endereço errado. Qual o conselho que você daria? Qual o conselho que você daria? Qual o conselho que você receberia? Ou qual atitude que você tomaria agora? Vamos nos levantar? Percebam que é muito fácil nós cairmos em um engano desse. Porque os fins, poderíamos dizer que justificam. Ora, essa mentira, mas pelo menos a finalidade é boa. Pastor Davi, a finalidade é boa. E aí você cai no laço de Satanás. Sejamos sensatos, queridos. Sejamos prudentes. E ao sermos nós as pessoas responsáveis em dizer algo, digamos algo que não foge à palavra de Deus. Porque à luz da palavra de Deus, nós sabemos que o pai da mentira é o diabo nessa situação, neste caso que eu disse. Amém?
essa canção, ela seja a nossa oração. Que esta canção seja a oração que eu iria fazer. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração, na tua vida, na tua mente. Nós vamos entoá-la mais uma vez. Faça isso. Que seja a tua oração. Sermos nós as pessoas responsáveis em dizer algo, digamos algo que não foge à palavra de Deus, porque à luz da palavra de Deus, nós sabemos que o pai da mentira é o diabo nessa situação, neste caso que eu disse. Amém?
essa canção, ela seja a nossa oração. Que esta canção seja a oração que eu iria fazer. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração, na tua vida, na tua mente. Nós vamos entoá-la mais uma vez. Faça isso. Que seja a tua oração. Amém. Amém. As palmas. Louva ao Senhor. Você pode se assentar. Louva ao Senhor. Você pode se assentar.